Olá pessoal, aqui é o Daniel de Paula. Para quem não me conhece, eu já fui há mais de 20 anos viciado em pornografia, masturbação, tudo ligado à imoralidade sexual, mas teve um momento em que eu decidi amadurecer a minha luta, deixei de ficar fazendo aquilo, hoje eu vou parar, amanhã eu vou parar, segunda-feira eu vou parar, resolvi buscar ajuda, confessar meu pecado, busquei pessoas maduras para conversar, confessei meu pecado para minha esposa, para a igreja onde eu sou pastor, e hoje tenho caminhado em liberdade e quero ajudar você que também está lutando contra a pornografia, masturbação ou qualquer imoralidade sexual. Eu estou aqui vestindo, né? Eu sempre venho uniformizado, ou com uma camisa preta ou com a camisa do Vida Pura, tá aqui, ó. Camisa do Vida Pura, Ministério Vida Pura. Se você não conhece o Ministério Vida Pura, tem um link aqui para você acessar, para você saber mais sobre esse ministério, que é onde eu pedi socorro, clamei ali por socorro, pedi ajuda para que eu pudesse sair desse vício, dessa escravidão de pornografia e masturbação. Bom, e uma das propostas dos nossos vídeos aqui no YouTube é falar também de pecadores sexuais, alguns personagens bíblicos ou até pessoas do nosso tempo hoje que já assumiram que são pecadores sexuais, tiveram sua vida exposta e buscaram ajuda, buscaram arrependimento. Eu fiz uma enquete no Instagram e coloquei ali qual é o pecador sexual da Bíblia que você mais se identifica. E a maioria respondeu que era Davi. Em segundo lugar ficou Sansão. Em terceiro lugar ficou a mulher samaritana. E em quarto lugar ficou Raabe. Então nós vamos fazer vídeos, né, com esse pessoal, com esses personagens bíblicos. E nós vamos começar com Davi. Lá em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, vai falar sobre esse ocorrido em que Davi ele comete adultério com Batseba. Então vamos entender essa história, tá? Vamos entrar ali no contexto daquela situação. Nós estamos falando de Davi como rei. Rei é um ofício, é uma profissão, um cargo. E esse ofício, naquela cultura, eu não falo só da cultura do povo de Deus, do povo de Israel, mas também daquela região, o rei, ele era dono de tudo. Até hoje nós temos a cultura da monarquia, por exemplo, no Reino Unido. Então, o rei Charles, ele é rei de tudo na Inglaterra. Tudo ali pertence a ele, pertence à família real. Então, na época da Rainha Elizabeth, é a mesma coisa, tá ok? Então, Davi, né, ele era dono de tudo. Do palácio, do terreno do vizinho, ele era dono. Inclusive das pessoas, ou seja, contanto que Samuel, quando ele fala com o povo de Israel, vocês querem o rei mesmo? E aí Samuel vai falando, porque o rei ele vai poder se apossar das filhas de vocês, vai levar os filhos de vocês para a guerra. Então assim, essa é a cultura daquele ambiente. Agora, Deus aplaudiu essa cultura? Não, gente, Deus não aplaude essa cultura não, porque Deus nunca liberou um harém para o homem. O plano de Deus para o casamento é um homem e uma mulher. Mas está escrito em Gênesis. Está escrito em Gênesis, reafirmado por Jesus Cristo, que na nossa crença cristã é o próprio Deus encarnado, e Jesus lá em Mateus 19 vai dizer que o plano de Deus para o casamento é um homem e uma mulher. Esse é o plano de casamento de Deus para o ser humano. E não tem outro, tá ok? Então Deus nunca aplaudiu esses homens da Bíblia que tiveram várias mulheres. E esses caras que tiveram várias mulheres, por mais que Deus fosse misericordioso com eles, a vida familiar deles, gente, trazendo aqui, foi um inferno. Abraão viveu o inferno quando resolveu ficar ali com Agar. Jacó virou um inferno, a vida dele familiar virou um inferno quando ele resolveu ter 2 mulheres e 2 concubinas. Cara, toda a família disfuncional, ou seja, que foge da função de Deus na relação familiar, vira um inferno. Então Davi tinha um monte de mulher já nessa época, e talvez você vai falar, mas quando o profeta Natan vai repreender Davi, ele fala, mas Deus deu para você esse reino e as mulheres. E aí talvez você vai interpretar isso dizendo que foi Deus que deu esse casamento disfuncional para Davi. Não. Essa questão de Davi ter mulheres no plural
são consequências dele ter esse ofício. Então Deus deu para Davi, de fato, o reinado, falou que esse reinado não teria fim, porque da descendência da família de Davi viria o Messias que tem o reino eterno. Então, como naquela cultura o rei podia se apossar das mulheres, então Davi, de quebra, leva essa consequência, ou seja, ele se aproveita desse ofício, mas ele não é obediente ao Senhor nessa área. E aí, o que acontece com Davi? Por que Davi peca com Batseba, né? Onde que está aqui o erro, né? Então, por que Davi cometeu esse erro? Davi juntou a vulnerabilidade dele com a curiosidade. A palavra de Deus diz lá em 2 Samuel, gente, eu falei 1 Samuel no início do vídeo, tá? É 2 Samuel, capítulo 11, tá? 2 Samuel 11. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com os oficiais e todo Israel para a guerra, e ele ficou no palácio. Ele ficou lá no palácio tranquilo. Ou seja, ele ficou vulnerável. Ele deveria estar o quê? Trabalhando. Ah, mas a gente não pode descansar? Podemos. Então, quando é que nós estamos vulneráveis? Quando nós estamos sozinhos em casa. Quando nós estamos vulneráveis? Quando nós saímos mais cedo do trabalho. Quando estamos mais vulneráveis? Final de semana, quando eu estou sozinho de madrugada. Quando eu estou ali vendo televisão. Ah, se eu estou jogando meu tempo fora, que estou no meu momento de lazer, ou estou na minha ilha da bobeira. Estou aqui no meu celular rapidinho, estou aqui na minha rede social. Você está vulnerável, porque você não está se protegendo dos males. Você está descansado, você está tranquilo. É um dia normal ou um dia atípico, talvez para você que tem uma agenda corrida. Então, o dia do seu descanso pode se tornar, sim, a área mais vulnerável. Ou seja, você vai estar vulnerável a qualquer outra coisa que vai acontecer. Porque você está descansando, ok? Então, Davi, ele deixa de ir para o trabalho e ele fica ali no palácio. E ele fica passeando no terraço. E aí ele olha para o terraço e ele avista uma mulher tomando banho. E talvez algumas pessoas vão reclamar. Ah, mas se é hora de mulher tomar banho... Gente, o erro não é da Batseba, tá? Vamos pensar aqui. O erro não é da Batseba. A Batseba estava tomando banho na casa dela. Na casa dela. O problema está em Davi. Eu já fiquei sabendo de um pastor que ele mora num apartamento. E do apartamento dele, ele mora num andar bem alto, ele consegue avistar um local onde as mulheres vão lá para fazer bronzeamento artificial e também bronzeamento para botar a marquinha. Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, tá? As pessoas gostam de ficar bronzeadas e ter a marquinha do biquíni ou da sunga de praia, etc. Então lá as mulheres vão e ficam tomando sol nessa laje. E esse lugar nem é perto de praia, fica na zona norte do Rio de Janeiro. E ele diz que tem que tomar cuidado, que ele não fica vulnerável, ele já não vai mais para aquela janela. Então, ele já sabe, ou seja, ele se arma. Então, da primeira vez, quando ele estava vulnerável, ele foi lá, abriu a janela e ali tem um lugar para fazer bronzeamento. Então, mas agora ele sabe o que tem ali. Mas ele poderia ter feito igual o Davi, ficar investigando. Quem é aquela mulher que está ali bronzeando? Não é a mesma coisa? Mas ele não fez, entendeu? A primeira coisa que ele falou para a mulher, ó, esposa, ó, aqui dá pra ver aquele lugar ali, hein? Não sei o quê. Então ele já foi falando, foi se armando. Não é porque você está vulnerável que você tem que cair na curiosidade. Então eu aproveito a vulnerabilidade, ela me sinaliza algo para que eu possa me armar. E aí sim eu poder me defender dessa vulnerabilidade, poder me proteger nessa vulnerabilidade. Davi não, ele está vulnerável e ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele vai para a curiosidade. Ele aproveita a situação e fica investigando. Esses são os pensamentos sedutores. Se você não sabe, tem aí no canal no YouTube, eu falo sobre isso. Então você fica ali sendo seduzido pelos pensamentos. Poxa, essa gostosa aqui em casa. Ah, essa mulher aqui em casa. Ah, ela tomando banho aqui em casa. Pô, ela tá ali fazendo nada, eu tô aqui. Os homens saíram pra guerra, a maioria dos homens da cidade estão na guerra. Opa, então vou armar uma situação. Davi, ele arma uma situação. E aí ele traz aquela mulher para dentro de casa. Davi, gente, aqui ele se comporta como um abusador, mas ele se protege do cargo. Ele usa o cargo para fazer o que quer. Então tem gente que usa da sua função, do seu ofício, do seu cargo, para fazer o que quer. Mas a verdade é que você está sendo um abusador. Davi, ele está aqui como um estuprador. E eu falo isso tranquilamente, porque ele fez isso. A mulher, ela não podia nem dizer não, porque a partir do momento que ele se torna rei, ele acaba, tudo ali em volta vira propriedade dele.
Mas isso aos olhos de Deus é pecado. Deus não se esconde na cultura, contanto que Deus usa um profeta para repreender Davi por essa situação. Deus não te aplaude. Eu podia muito bem me esconder atrás do meu cargo de pastor. E me escondi por muito tempo. Mas Deus não aplaude. Vai chegar uma hora que vai vir um Natan na tua frente, na tua fuça, para te repreender. E foi isso que aconteceu com Davi. Então, juntar vulnerabilidade com curiosidade dá problema. Dá ruim. Vai dar ruim. Tá ok? Vai dar ruim. Eu aprendi aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Eu sempre me enrolo com a câmera. Ó. Pacto com os meus olhos, tá? Esse livro aqui, Pacto com os meus olhos. Então, se você não tem, adquire esse livro. Eu vou estar fazendo um audiobook dele, vou colocar aqui no canal. Esse livro é muito bom. Então, juntar curiosidade com vulnerabilidade vai dar problema. É por isso que você está aí nesse vício. Juntou vulnerabilidade, está sozinho em casa. Curiosidade, vou ficar aqui no celular. Ah, pelo amor de Deus. Outra coisa, vou cagar, vou no banheiro defecar, vou fazer número 2. Vai ficar lá no número 2, beleza. Vai levar o celular? Pô, vulnerabilidade com curiosidade. Vai dar problema, gente. Isso dá problema. Isso dá problema. Principalmente pra você que tá querendo vencer o vício. Aí não adianta eu falar, eu tô 5 dias sem ver pornô. Mas vai lá pro vaso. Vai lá fazer número 2, leva o celular. Cara, você está vulnerável. Vai ter um momento que você vai conseguir levar o celular pro banheiro e você vai estar vendo um vídeo legal, vai estar assistindo um jornal, porque o seu coração vai estar livre da idolatria, da pornografia, da imoralidade sexual, que isso é uma idolatria. Um dia eu posso gravar um vídeo aqui. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre idolatrias do coração, e a imoralidade sexual é uma dessas idolatrias, coloca aqui nos comentários. Faz esse vídeo sobre idolatria do coração, tá? Vai ter um momento que você vai conseguir ficar tranquilo, ali no banheiro, defecando e vendo o celular. Mas, gente, na sua luta não vai ser legal agora não. Porque a vulnerabilidade está aguçada com a curiosidade. Então você precisa se proteger disso. Davi errou aqui, aí levou a mulher para casa e depois ele teve que armar uma situação porque a mulher fica grávida. E aí ele tem que mentir, ele tem que ocultar, ele tem que omitir, ele tenta trazer o cara da guerra para transar com a mulher, o cara não transa com a mulher, porque o cara fala, não é justo eu transar com a minha mulher e tá todo mundo lá na guerra, se ferrando lá, e eu vou estar aqui no meu bem bom? Não vou fazer isso. Urias não faz isso. Davi dá bebida alcoólica para Urias, ele fica bêbado na porta do castelo, do palácio, e não vai para casa para transar com a mulher. O cara é íntegro. Davi achava que ia achar um cara da mesma laia dele, e achou um cara íntegro. E aí Davi tem que fazer o quê? Mandar matar o cara. Põe ele na linha de frente do exército e manda matar. Ele vai morrer de qualquer jeito ali, porque o inimigo ele vai atacar quem está na linha de frente. E é isso que acontece. Deus aplaude isso. Deus gosta disso. Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, gente. Mas você pode ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um pastor segundo o coração de Deus, uma líder de célula, um líder de célula segundo o coração de Deus. Se tu tá andando mascarado, fantasiado na imoralidade, Deus não aplaude, não te esconde. Vai ter uma hora que isso vai feder tanto, vai chegar nas narinas de Deus, Deus vai ter que te expor para cuidar de você, para te preservar, porque tu tá indo para um caminho que é morte. E Deus está te avisando faz tempo. É o que aconteceu comigo, tá? Então não vai entrar nessa mesma linha, não. Davi, de imoral sexualmente, de pecador sexual, ele se torna agora um assassino. Um cara cúmplice de um assassinato. Gente, pelo amor de Deus, o cara encomendou a morte do cara. E a pornografia, a masturbação e qualquer outra imoralidade sexual faz isso com a gente. Você, de pecador sexual, você se torna um manipulador, um mentiroso, um agente das trevas. Você arma situações para manipular. Você manipula cenas da tua casa para que você não possa ser pego. Você sabe a hora das coisas. Você já deixa ali um papel higiênico para limpar o seu pênis quando ejacula, quando você está vendo um pornô, não é? Porque não pode deixar rastro. Então, assim, tudo que você já faz, eu já fiz. Tá? E já sei como é que faz. Você já tem uma janela anônima no seu computador, um navegador que ninguém conhece, uma pasta trancada no seu celular. Tudo isso a gente faz. Ou seja, de pecador sexual, a gente vira um agente das trevas, a gente fica igualzinho Satanás, faz coisa pela surdina. Então fica o aviso aqui, para que a gente não imite Davi nessa situação aqui.
Davi depois ele se arrepende e ele escreve o Salmo 51. Então é lá que a gente tem que se espelhar. E aí? Cometeu pecado? Se arrepende. Vai abrir tua Bíblia hoje no Salmo 51. Faça aquela oração. Ora o que está escrito ali em nome de Jesus. Pega aquilo para você e se arrepende com lágrimas diante do Senhor, para que você possa alcançar misericórdia. Ou seja, aquele que se arrepende deixa o pecado, alcança a misericórdia. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E injustiça aí nesse contexto é comportamento reprovado. Deus quer te purificar desse comportamento reprovado. Amém? Então faz isso aí. Seu compromisso primeiro é com Deus. Confesse com Ele, fala com Ele. E Deus vai te dar as diretrizes se você tiver que falar com alguém, se você tiver que se abrir com alguém. Mas conserta a tua vida com Deus, cara. Você pregar bem, você cantar bem, você liderar bem tua célula, você ir na igreja tranquilo, ter aparência de santo, não fazer nada com ninguém. Eu não prejudico ninguém, meu querido. Quando você peca, você está prejudicando, meu Deus do céu. Porque o seu papel não é esse. O seu papel como cristão é sarar essa terra, é continuar o trabalho de Jesus Cristo como discípulo dele. Se você para a tua vida por causa de um pecado e acha que escondendo isso de todo mundo e você não está fazendo nenhum mal para esse mundo, você está totalmente errado, meu irmão. Tem um monte de gente morrendo sem Cristo porque tu está aferrado no teu pecado. Tem um monte de gente precisando de uma palavra, mas você está usando o seu tempo com o seu vício. E você poderia estar visitando um hospital, você poderia estar visitando um orfanato, você poderia estar abençoando alguém com o seu Instagram, com a sua rede social, pregando o evangelho para alguém, mudando a vida de alguém. Quando você pega sozinho, escondido, o problema não é só seu não, meu querido, porque a tua vida não é mais tua. Tu entregou ela para Jesus. Então quando você peca sozinho, você não está pecando sozinho mais não. Você está colocando esse mundo em risco de novo. Porque é nossa responsabilidade como discípulos de Jesus mudar essa terra para a glória de Deus. Então, quando eu estou viciado, meu querido, você não está fazendo isso sozinho. Você está estragando o propósito que Deus colocou na tua mão. E tem sangue clamando, porque era com você. E naquela hora que você tinha que estar fazendo algo, você tinha que estar trabalhando para o Senhor. Você tinha que estar lá em posição, na sua posição de adorador, de intercessor, de evangelista, de mestre. Você tinha que estar na tua posição com o seu dom espiritual. Você foi igual Davi, foi moleque, foi lá para a vulnerabilidade, foi para a curiosidade. Então, em nome de Jesus, se arrependa. E eu falo isso para vocês e é para mim também. Daniel, mas você está andando em liberdade. Aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Eu tenho que andar armado o tempo inteiro, gente. Eu tenho que andar ligado o tempo inteiro. Eu tenho que andar vigiando o tempo inteiro. Porque essa luta que eu arrumei para minha vida, eu vou ter que lutar até eu morrer. Essa luta que você arrumou para tua vida, tu vai ter que lutar contra ela até morrer. Mas o Espírito Santo nos deu disciplinas espirituais para a gente vencer. Em nome de Jesus, tá? Se arrependa dos seus pecados, bora para cima, vamos viver em santidade. Deus te abençoe. Tchau.